a unção espiritual, a unção de estado, a unção da graça. E eu falei um pouquinho também de manhã, mas eu vou retomar, sobre o chamado de Deus. A gente só consegue chegar ao termo de um chamado desse, de uma missão dessa, se nós entendermos que não é por nós, que é pelo Senhor, e que é por amor a Ele, a gente consegue superar cada etapa de dificuldade que aparece diante de nós. Porque quando Deus nos chama para uma missão, vou falar aqui na Renovação Carismática, né, porque é o nosso movimento no qual nós participamos. Quando Ele nos chama, podem saber que ao iniciar essa missão, começam os primeiros obstáculos, as primeiras pedras. Porque a gente não está no céu ainda. Então nós vivemos com seres humanos, cada um com a sua história de vida, como eu disse de manhã, cada um com a sua ferida interior, as suas dificuldades, né? Então, a gente vai lidar com tudo isso. E essas coisas vão acontecendo sem planejamento, ou seja, ali eu dizia que todos os dias tem uma situação para resolver, todos os dias. Não fica um dia sem ter. E não falta pressão em cima da gente para resolver, não é? A pressão é grande. Então a gente tem que ter essa unção para cumprir essa missão. Porque às vezes na pressão a gente pode meter os pés pelas mãos. Então tem que ter equilíbrio. Sempre partilhar com aqueles que estão com a gente nessa missão de coordenação. Sempre trocar ideia, nunca tomar uma decisão sozinho ou sozinha. Sempre ponderar com outras pessoas. Senão a gente pode correr o risco de tomar uma decisão errada e aí a complicação é grande. Além de, no final de tudo, rezar para pedir a confirmação de Deus. Então tem que ter esse equilíbrio, essa ponderação. Por isso a gente trabalha sempre em equipe, em conselho, enfim, em comissões, porque a gente não pode tomar decisões a partir de nós mesmos, né? Então são os desafios que a missão ela nos oferece, né? Faz parte. Imagina se você não está ali naquele lugar porque Deus te colocou. A coisa fica feia. Porque eu não sei como alguém pode aguentar isso. Porque quando é de Deus, é impressionante. Ontem mesmo eu conversava em casa com meu esposo. Como que é impressionante você viver um problema imenso num dia, parece não ter solução, Deus abre o caminho, a solução aparece, e no outro dia você está firme novamente. No mundo, talvez aquele problema que a gente está enfrentando nos baquearia por pelo menos uma semana. Mas na missão, você no outro dia levanta firme e vai em frente. Porque não somos nós que estamos à frente, é o Senhor. Ele nos convida. Por isso que é muito sério, gente. Eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. É muito sério o momento em que a gente vai discernir alguém para um serviço ou que a gente vai eleger pessoas numa eleição. É muito sério. Nós não podemos botar as pessoas em estado de enrascada. Porque você escolher alguém que Deus não quer, você está jogando com a vida da pessoa, você pode criar um problema na vida daquela pessoa, de um trauma tão grande, que ela larga tudo e nunca mais volta. Vocês já viram essa situação? Eu já. Então o momento de eleição é seríssimo, porque só vai aguentar se for um chamado de Deus, porque Ele dá uma força sobrenatural para a gente, um discernimento impressionante. Mas se não for de Deus, a pessoa às vezes ela pode até ficar ao final, aliás, até o final, mas não vai ficar pedra sobre pedra quando ela sair. Não vai fazer diferença, ou pior,
pode estragar tudo o que foi feito já antes. Entende, gente? Então, a nossa eleição, as nossas escolhas para os serviços diversos são a partir do discernimento da oração. E se a gente não se sente capaz de escutar a Deus, a gente precisa chamar pessoas que nos ajudem a escutar a Deus e que estão nessa dimensão e que podem nos ajudar. Não podemos de maneira nenhuma realizar esse trabalho, essa missão, de qualquer maneira, irmãos. Não podemos realizar isso de qualquer maneira, porque isso é sagrado. Nós estamos mexendo com a história espiritual da Renovação Carismática Católica. Estamos mexendo com a história de alguém com Deus. Tem coisas na vida que você conserta, uma parede que saiu torta, foi feito projeto errado, você derruba e conserta. Mas tem coisas, quando se trata da alma de um ser humano, que não tem conserto muitas vezes. E se tiver, gente, vai fazer um estrago até chegar à libertação e à salvação naquela situação. Então, Renovação Carismática Católica, nós precisamos levar muito a sério o que nós fazemos, sabe? Essa conversa que eu já disse para vocês hoje de manhã, não, o fulano continua ainda mais um tempo, não é o tempo dele, mas agora é o tempo do outro. Nós não estamos jogando baralho ou xadrez. Nós estamos ouvindo a Deus e colocando em prática o que Ele quer, as peças no lugar onde Ele quer e como Ele quer. E nós precisamos voltar a ser essa renovação que vive a partir dos carismas, da escuta profunda. Para isso, meu irmão e minha irmã, para começar, é preciso ter uma vida de oração. Já você ouviu isso quantas vezes na renovação carismática, no tempo que você tem de renovação? Quantas vezes você já ouviu isso? Mas já pôs em prática? Porque hoje está mais complicado ainda com essas redes sociais. As pessoas gastam 3, 4 horas para dizer o que fez no seu dia. Eu não sei como as pessoas dão conta disso, porque eu não dou. A cada passo é um selfie, a cada passo é uma publicação. Eu não sei como é que se dá conta disso. E isso muitas vezes nos tira da nossa unidade com Deus. Porque você fica até meia-noite, 1h mexendo nisso, mas não vai silenciar para escutar ao Senhor. Então, a começar por aí, é preciso fazer uma revisão. Faz um teste também, uma avaliação, se a sua vida de oração está realmente tendo qualidade. Nós temos aí tantas coisas para nos direcionar, para ter uma vida de oração com conteúdo e com resultado. Nós lançamos aquele diário espiritual, que é um caminho. Tem tantas outras coisas que podem nos auxiliar. Mas é preciso ter uma vida de oração com qualidade e resultado. Porque a nossa vida de oração tem que trazer resultado para a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. A Renovação Carismática Católica, o Senhor suscitou porque ela tem um propósito. Não é para me fazer sentir bem e feliz. Não é só isso. É muito mais. Ela tem uma missão no mundo. A Renovação Carismática Católica tem uma missão na igreja e no mundo. Eu só posso executar esta missão se eu tiver os instrumentos e as ferramentas corretas para executar esta missão. Senão a gente vai correr em vão, se cansar em vão, se desgastar em vão. Não há tempo a perder. Nós precisamos nos preparar. E a gente tem que ter, irmãos, coragem suficiente para admitir e numa reunião de conselho diocesano dizer: irmãos, vamos fazer um aprofundamento sobre vida de oração para nós aqui, só do conselho, servos. Vamos marcar um final de semana para isso. Eu estou com dificuldade. Nós precisamos abrir o nosso coração e dar passos concretos nisso. A gente está com dificuldade do uso dos dons. Vamos fazer entre nós, conselhos, um aprofundamento de dons.
ou a cada reunião, uma pregação e o exercício daquele dom, nós não podemos mais viver a superficialidade do nosso movimento, que é direcionado, entre tantas coisas, pelo derramamento, junto com o derramamento do Espírito Santo, dos dons e dos carismas. O que nós estamos fazendo com as nossas profecias? O que nós estamos fazendo com o dom de ciência e sabedoria? Quanto nós poderíamos ajudar as pessoas com uma palavra de ciência? Num momento de oração profundo, nós mudaríamos a vida de muitas pessoas. Conselhos, nós estamos precisando nos aprofundar. O Senhor falava para mim, eu falei isso para o Conselho Nacional em setembro, na reunião. Não brinquem comigo, porque eu não estou brincando com vocês. Eu não estou brincando com vocês quando eu digo que eu cumpro uma promessa que eu faço, quando eu digo que eu derramo o meu Espírito Santo, quando eu digo que a minha proteção está sobre vocês. Eu não estou brincando, então não brinquem comigo. Estou transmitindo o que o Senhor nos falou em setembro. Mas é verdade. Então, queridos irmãos, eu estou aqui para dizer isso. A gente precisa mexer nessa panela. Precisamos mexer nessa receita que o Senhor criou, chamada renovação carismática católica. Porque às vezes está lá no fundo. Se a gente mexer nessa receita, vai vir tudo novamente à tona. A harmonia vai entrar. Nós estamos precisando mexer com isso. A gente começa também a entrar num período, e claro, porque tem tantas coisas, a mídia, os meios de comunicação, mas renovação não é só um show que se faz, músicas que cantam em uma noite em que a gente sai alegre. Renovação carismática católica é um aprofundamento eterno na pessoa de Jesus Cristo, pelo derramamento do Espírito Santo de Deus. E nós faremos a diferença nessa virada agora para o jubileu, à medida em que nós abrirmos o nosso coração, sem medo, e dizer, eu preciso me aprofundar, eu preciso aprender isso, eu tenho que aprender, eu preciso usar isso, os dons, tudo mais que a renovação nos propicia. A gente precisa saber, gente, com excelência. Precisamos usar tudo isso com excelência. Não admitir muitas vezes é perder tempo. Tem pessoas que precisam que você admita para que você saiba realmente ser um verdadeiro carismático na prática, para ajudar outras pessoas. Amém? Irmãos, começa por aí. Então, assumir a nossa missão é assumir a integralidade da nossa missão. Amém? Repetindo que Deus disse que não está brincando conosco. Deus pode te usar de uma forma que você nunca imaginou usar. Enquanto você estiver determinando os espaços onde Ele pode agir, fica difícil Ele agir. Não determine os espaços, deixe Ele entrar em todos os espaços da sua vida e fazer. Estava lá no Rio de Janeiro, a Marília, né? Marília tem quantos anos, Vicente? Marília tem quantos anos? 72. Ela partilhava comigo. Serviu já na formação, tantas coisas, né? É do Conselho do Estado do Rio. Falei, Cátia, queria te contar uma novidade. Estou fazendo esse ano curso de teologia. Falei, Marília, você é um exemplo para mim, Marília. Sabe, gente? Porque assim, é esse querer saber mais para servir melhor. Mas eu não estou nem falando da teologia. Estou dando só um exemplo. Dentro do movimento, nós precisamos fazer melhor. A unção está sobre nós. Deus nos deu a missão. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Então, essa questão assim, da gente colocar obstáculos, eu acho que já não cabe mais isso. Não cabe mais colocar obstáculo de nenhuma espécie à ação de Deus na nossa vida. Porque nós estamos sob a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, não cabe colocar obstáculos. Todos nós, creio, que estamos passando por provações na vida. Amém? Alguns familiar, outros financeira e etc.
Todos nós estamos passando, todos. Depois do ENF, foram enfermidades na minha família, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eu estava indo na Bahia, no estadual de formação da Bahia, e eu falei, meu Deus, como que eu vou deixando essa situação na casa dos meus pais? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Como é que eu vou para lá, Senhor? Me deu vontade de ir, deu vontade de ficar ali para ajudar a resolver a situação. Enfermidade física, né? Mas o Senhor falou, meu coração estava assim, perturbado e entristecido, né? Mas o Senhor falou, vai. E eu falei, mas Senhor, eu vou chegar lá, meu coração está tão entristecido. Como que eu vou? Mas eu fui na obediência ao Senhor, né? E chegou lá, a alegria vem, o ânimo vem, foi uma coisa maravilhosa. E depois de um mês dessa experiência, a cura chegou para essa pessoa da minha família. Se eu tivesse ficado o final de semana em casa, eu só teria ficado ali também vivendo a mesma dor, não resolveria o problema. Todos nós estamos passando por provações. Mas o Senhor, se nós estamos aqui, é porque Ele está pedindo que a gente vá. Com toda a realidade que a gente está vivendo na nossa vida, possamos estar vivendo na nossa vida hoje. Amém? É muito ruim servir o Senhor pela metade. Porque pela metade a gente não chega a lugar nenhum. A lugar nenhum. A gente precisa escolher servir a Jesus na totalidade, na integralidade da nossa vida. Amém? Uma das profecias eu vou repetir. Eu quero vocês vivendo a sobrenaturalidade do meu Espírito Santo. Não vos quero vivendo a superficialidade do meu Espírito, mas a sobrenaturalidade. Está lá na apresentação do livro tema do ano, todas essas profecias de 2016. Eu quero vocês vivendo a sobrenaturalidade do meu Espírito Santo, que renovação carismática católica é isso. É a vida segundo a sobrenaturalidade do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, nesse sentido, nós entramos então no momento agora da tarde, que é o pastoreio. Conselhos tem como missão primeira pastorear, cuidar do povo que Deus confiou, né? Como a gente tem ouvido falar de pastoreio a partir dessa figura fantástica que é o Papa Francisco. Lembra que foi multiplicado para todo lugar, ele com a ovelhinha, o ano passado no ombro, né? E agora esse ano da misericórdia, aquela ovelha, né, que tem toda estilizada ali, que tem todo um significado. Então é o tempo do cuidado e o tempo do pastoreio. Eu tenho perguntado nos lugares onde eu vou, onde eu estou vendo esses seminários de vida aí, com esse tanto de pessoas, enfim, eu sempre pergunto o que está acontecendo, porque a gente precisa partilhar, né? A resposta é sempre assim. A gente visita as pessoas, sabemos os problemas que elas estão vivendo, conhecemos a realidade de cada ovelhinha que está fazendo o seminário de vida no Espírito. Amém? Não tem outro caminho a não ser conhecer o cheiro da ovelha, como diz Papa Francisco. Pastoreio segundo a cultura de Pentecostes. Vamos ver. Renovação Carismática Católica é o movimento que mais propaga a cultura de Pentecostes a partir do batismo no Espírito Santo. E, a partir do batismo, caminha para uma conversão pessoal. E esta conversão inflamada leva a amar os irmãos e a querer que tenham também a mesma dignidade de filhos de Deus. É o processo vertical e horizontal, ou seja, da cruz. Cultura esta que traz consigo o testemunho e o amor pela palavra de Deus. Os últimos papas têm pronunciado com carinho sobre o movimento e ressaltado sua importância na cultura de Pentecostes. Por exemplo, São João Paulo II afirmou num dos seus discursos ao movimento que a renovação carismática católica ajudou
muitos cristãos a redescobrir a presença e a força do Espírito Santo na sua vida, na vida da igreja e no mundo. Amém? Essa redescoberta despertou neles uma fé em Cristo repleta de alegria, um grande amor pela igreja e uma generosa dedicação à sua missão evangelizadora. Bom, aqui tem a fala dos outros papas também, mas eu vou pegar Francisco, pular aqui Bento e para Francisco. Papa Francisco também se pronunciou falando no 37º Encontro Nacional da Renovação Carismática em Roma. A renovação carismática é uma grande força para o anúncio do Evangelho. Isso foi em maio de 2013. Eu estava lá na Praça de São Pedro. Para o anúncio do Evangelho na alegria do Espírito Santo. Vós recebestes o Espírito Santo que vos fez descobrir o amor de Deus por todos os seus filhos e o amor pela palavra. Me lembro que nesse momento, eu comecei a anotar e ele falava, primeiro anúncio. Vocês precisam propagar o primeiro anúncio. Essa é a tarefa de vocês, Renovação Carismática Católica. O amor de Deus, o pecado, a salvação, E aí por aí vai, a fé e a conversão, querigma. Nós temos como centro da nossa iniciação o querigma, ou seja, o primeiro anúncio. Era o que aconteceu, é o que aconteceu nos primeiros momentos, Atos dos Apóstolos. A palavra era pregada, o Espírito Santo era derramado e a conversão acontecia. Irmãos, nós temos que ter, eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês tudo que está dentro da minha alma, mas nós temos uma tarefa nesse tempo da igreja e do mundo espetacular. Espetacular, irmãos. A renovação carismática tem como centro de sua vida e identidade a efusão do Espírito Santo. Efusão capaz de transformar o bêbado em 1 minuto numa pessoa sã. Já viram isso acontecer? Pelo derramamento do Espírito Santo, a pessoa entrar bêbada na igreja e sair sã, limpa de toda a bebida pelo poder do Espírito Santo derramado. Nós temos nas mãos algo que é espetacular. Por isso a gente diz que a gente ama a renovação carismática católica. Só que soldado sem preparo leva tiro. E tiro muitas vezes que derrubam. E tiros muitas vezes que deixam o soldado caído por muito tempo. Soldados de Cristo, da RCC do Estado, do Espírito Santo. Nós precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. Eu disse isso no ENF e volto a repetir aqui. Deus enviará muitas pessoas para os nossos grupos de oração. 2 semanas depois do ENF, eu recebi do coordenador de um estado do Nordeste, muito emocionado, uma mensagem do coordenador de um grupo de oração no interior daquele estado, no sertão daquele estado, grupo pequeno, 7 pessoas tinham seminário de vida no Espírito, quando esse coordenador foi pregar lá o ano passado. Gente, 2 semanas depois do ENF, ele me mandou o filme. Grupo de oração acontecia na capelinha de uma comunidade, não na matriz. Apareceu tanta gente que eles tiveram que ligar para o padre, e o padre disse, vem para a paróquia, vem para a matriz. E eles filmaram, gente, a igreja matriz lotada, com pelo menos 200 pessoas. Nós precisamos tomar posse das profecias do Senhor. Tomar posse, mas nos preparar para acolher esse povo. Gente, murmuração e reclamação nunca levou ninguém a nada. Isso é tão do inimigo que quem reclama e murmura o tempo inteiro não sai do lugar na vida. Já viram gente assim que não sai do lugar na vida? Porque reclama o tempo inteiro. E na renovação está cheio de pessoas assim. E nos conselhos está cheio de pessoas assim. Botando para baixo todas as ideias, botando para baixo todos os discernimentos, porque coloca obstáculo. O povo é assim, o povo é assado. Eu acho assim, há pouco tempo também uma pessoa de um outro estado disse para mim, não, mas o povo lá, eu acho absurdo fazer isso com o povo.
Eu acho um absurdo quando lideranças põem um jugo sobre o povo que coordena, que está à frente, que pastoreia. Isso é muito triste. O povo está de braços abertos esperando. Tudo o que o conselho em nome de Jesus vai levar para ele, vai fazer por ele, vai, enfim, ajudar no caminho, ajudar a caminhar. Não bota jugo sobre o povo, porque o povo é bom. O povo é bom. Entenderam? Nós temos é que vencer esses obstáculos e parar de murmurar e parar de reclamar. Amém? Irmãos, o servir na cultura de Pentecostes. A cultura de Pentecostes é cultivar neste mundo o batismo no Espírito Santo e um autêntico testemunho cristão. O Vicente já falou sobre santidade. Vivenciando verdadeiramente a dimensão vertical e horizontal da cruz do nosso Senhor. A Renovação Carismática Católica tem, desde o final da década de 60, vivenciado esta cultura e ajudado no serviço do pastoreio. O pastoreio vem precedido de uma palavra muito importante, sabe qual é? Serviço. Portanto, não se deve enganar pensando que estar à frente seja motivo de ser visto, de status. Não. Antes de tudo é um serviço e que exige, como ensina nosso Senhor, ser o último. E este ser o último implica serviço. A igreja exorta a renovação nesse sentido, pegando o Papa Francisco para a renovação italiana em junho de 2014. Porque quando alguém de vós acredita que é mais importante do que o outro, ou maior do que o outro, começa a peste. Foi assim que ele falou para a renovação em 2014. Ninguém pode dizer, sou o chefe. Vós, como toda a igreja, tendes uma só cabeça, um só Senhor, o Senhor Jesus. E aí ele começou a pedir para repetir, quem é o chefe da renovação? E o povo todo repetia, Jesus. E a gente tem repetido tanto isso, gente, porque a gente, no caminhar aí, né, da nossa vida carismática, a gente foi distorcendo. Esses nomes muitas vezes atrapalham, né? Eles são necessários, mas eles atrapalham. O coordenador, o presidente, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro lembrando que a gente é servo. Vou dizer uma coisa para vocês, ninguém está livre da soberba e do orgulho. Então é preciso fazer um exercício diário, de humildade e de pedir ao Senhor que nos livre de qualquer coisa parecida com isso. Santo Agostinho fala que a soberba é um dos piores pecados na vida de um ser humano. Um dos piores pecados. A soberba, o orgulho. Então o pastor é aquele que tem um coração que consegue ir muito além do que iria se fosse vivido uma vida aí normal, natural. O pastor segundo o coração de Deus, e vou dizer mais especificamente, na Renovação Carismática Católica, é aquele cujo coração é imenso, é expandido, é aquele que não tem só 2 olhos, tem uns 5 olhos na frente, mais uns 10 atrás. É aquele que enxerga tudo aquilo que os outros não enxergam. É aquele que tem uma sensibilidade. Me lembro que numa reunião do Conselho Seguida do ENF, no ano passado, 2015, o coordenador de um estado estava observando todo o tempo que ele não estava bem, que ele não estava como ele costuma ser. Então, no último dia do ENF, eu chamei e disse, o que você tem, meu irmão? Por que você está perguntando isso? Porque você não está igual o que você costuma ser. Você está diferente. Aí você percebeu, minha irmã, e contou todo o problema que ele estava vivendo, particular e familiar. A gente tem que estar atento o tempo inteiro ao olhar do outro, ao sorriso do outro, ao coração do outro. Gente, isso não pesa. Quem nos dá essa condição é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai nos revelando. Agora, tem uma coisa muito importante. Para isso é preciso tirar o olhar de nós mesmos.
Eu tenho que tirar o olhar de mim mesma e eu tenho que focar o olhar no outro. Essa é uma das características principais do pastoreio. Tirar de mim a luz, virar, e essa luz tem que ir para o outro para eu poder enxergar aquilo que o outro está precisando. Amém? Ninguém é diferente do outro. A gente vai além das forças da gente? Vai. Vai sim. E como que a gente consegue? Pela graça de Deus, a gente consegue fazer coisas que, humanamente falando, a gente não conseguiria. Eu estou dizendo do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista pastoral. A gente consegue ir além das nossas forças. É possível. Não estou dizendo que é para que todos façam isso, mas tem momentos que é necessário fazer. Tem momentos que é necessário estar no sábado num lugar, viajar pela madrugada inteira, como eu fiz há 2 semanas atrás, e estar numa segunda-feira, numa reunião pela renovação, o dia inteiro. Há momentos que isso é necessário. Ah, mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir, eu vou dormir o tempo inteiro na frente da pessoa. Dorme não, porque vem uma força sobrenatural sobre nós. A extensão da nossa ação missionária, meu irmão e minha irmã, a extensão da nossa ação missionária vai depender muito do espaço e da permissão que eu dou para Deus. Amém? E qual é o espaço que a gente deve dar? Todo espaço, porque tudo é dele. Amém? Pastoreio. Nós vamos aqui, são muitos itens sobre o pastoreio, mas eu vou falar alguns títulos. O abraço sincero, o olhar amoroso, e é tão interessante, gente. Eu tenho experimentado muito isso na minha vida. Pessoas que a gente nunca viu, que encontra pela primeira vez, mas que Deus nos dá um amor por aquelas pessoas que é algo que a gente não entende, humanamente falando. É um amor que vai brotando, é um amor. E quando a gente sai, tendo convivido 2 dias, é como se conhecesse há anos. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Às vezes a pessoa quer só um abraço, só um olhar atento a ela. Um outro ponto importante, o ouvir ativo. Isso também é algo que, assim, a gente não tem tempo também mais na nossa vida carismática, né? Nos nossos grupos de oração. Mas a gente precisa replanejar todas as coisas. Porque se nós não ouvirmos, pode ser que a pessoa busque alguém para ouvi-la, mas alguém que vai tirá-la do caminho de Deus. Grupo de oração, a gente pode ser tão criativo num grupo de oração, numa reunião de conselho. Nomeia pessoas que vão fazer esse trabalho de escuta, de atender o outro, de escutar o outro. Outro dia no nosso grupo de oração, rezando 2 a 2, uma pessoa pela primeira vez, meu esposo rezou por ela, porque era para um rezar pelo outro, para essa pessoa, mas a pessoa continuou de cabeça baixa, a testa no banco, e aí quando acabou o momento, ele fez um sinal para mim, que era para eu ir para lá junto com ele, para rezar junto com aquela pessoa. Essa pessoa estava indo pela primeira vez, mas com uma depressão profunda. Então a gente rezou, depois sentamos do lado dele durante todo o grupo de oração, o restante do grupo de oração. Aquilo que o Senhor falou para mim e para Sérgio, nós partilhamos com ele as palavras de ciência, e depois ele nos abraçou muito agradecido, porque a gente pôde levar para ele, em nome de Jesus, aquilo que ele precisava naquela noite. Compreende, irmãos? A amplitude da nossa missão. Por isso eu disse que a nossa missão na renovação carismática, ela é algo espetacular. Se trata de salvar as almas. Se trata de encontrar com alguém pela primeira vez e, em nome de Jesus, sendo o canal dos dons, aquela pessoa, sair daquele lugar dizendo assim: há algo diferente, tem uma vida diferente, o mundo não é só isso que eu vivi até hoje.
e transformar a vida daquela pessoa para frente, para sempre. Amém? Um abraço também caloroso. Nossos abraços também, eles vão ficando muito formais, né? Pro forma. As acolhidas, né? As acolhidas eu observo nos grupos onde eu ando, né? Não só aqui, mas que as acolhidas não são mais como eram antes. Vocês já observaram isso? Elas ficaram tão formais, né? As pessoas se distanciaram. Dá aquele abraço, sabe? Aquele abraço apertado. Enfim, nós estamos falando do pastoreio. Passando aqui um pouquinho também, porque a figura do pastor. Vocês já sabem disso que eu vou dizer. O pastor é aquele que cuida com carinho e determinação do rebanho. E como o Senhor mesmo disse, deixa os 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Ele dá a vida pelas ovelhas, apacenta as ovelhas, não age como dominador sobre o rebanho, mas serve com amor, cuida de cada uma individualmente. Kátia, isso é uma teoria, Kátia. Isso é uma teoria, na prática não dá. Irmãos, nós precisamos transformar essa teoria em prática. Nós precisamos acreditar, senão a gente não vai sair do lugar onde nós estamos. E o Senhor está nos chamando a sair do lugar onde nós estamos. Nós temos muito mais para dar, muito mais. Me emocionou muito ano passado, no Congresso Estadual da Paraíba. Foi na cidade de São Bento. É uma cidade também pequena, essa tem 40 mil habitantes. E o grupo de oração tem 450 pessoas. Me emocionou tanto, gente. Quando acabou o congresso, cansativo, começou sexta-noite, a cidade é de um calor. Não sei se alguém que conhece São Bento. É a cidade onde fabrica todas essas redes que se vende por aí, nas praças, não tem as redes mesmo de dormir? Todas vêm da cidade de São Bento. Muito quente. E foi no ginásio, muito quente. Quando acabou tudo, à 1h da tarde, eu fui almoçar, fui para a casa da pessoa que estava me acolhendo, e o coordenador do grupo veio me chamar. Kátia, agora tem mais ainda uma missão para você. E eu falei, qual que é agora? Ele disse, olha, todos os servos que trabalharam em todo o congresso, eles não puderam participar de nada. Então, eles queriam ter um momento com você, queriam conversar um pouquinho. Falei, com certeza, vamos lá. Eu me emocionei muito quando eu entrei no ginásio às 4h30 daquele domingo, onde a maioria dos servos, depois de tanto trabalho, já estariam aonde? Em casa, né, gente? Gente, 150 servos tem o grupo de oração. Eles estavam com o ministério de música, cantando, bendizendo e louvando a Deus. Eu chorei quando eu entrei e vi aquela cena. Que coisa mais linda, gente. Eles estavam louvando e agradecendo a Deus. Agora eu posso dizer para vocês, eles se sentem muito amados, porque o coordenador daquele grupo de oração, junto com uma equipe, conhece cada um pelo nome, dá todo o apoio. Enfim, tem alguém no hospital, já tem equipe que vai lá visitar. Eles se sentem amados. E nós ficamos ali de 4h30 às 6h da tarde, louvando e bendizendo a Deus depois de um congresso cansativo. E aqueles servos felizes da vida. Bom, ainda não acabou, né? Porque eles queriam me mostrar a sede que eles estavam construindo. Já estava escurecendo, né? E eu vim embora pela madrugada. Não, você tem que conhecer a sede. Fomos, entramos num carro. E lá tem muita moto, cidade do interior. Gente, eram mais de 50 motos a caminho daquele. Nunca vou esquecer essa cena tão linda. E o povo chegando todo naquele terreno e nós oramos juntos. Então, gente, tem tanta coisa linda acontecendo pela renovação afora. Mas o amor, o pastoreio, conhecer pelo nome, eu digo para você, porque eu faço pesquisa de campo. Quando eu vejo essas situações, eu faço milhares de perguntas para saber o que está acontecendo. Gente, a resposta é sempre a mesma. Nós conhecemos cada pessoa, onde mora, como está a vida, conhecemos pelo nome. E eu estou aqui nessa tarde para dizer para vocês isso. Não desistam. Não desistam. É possível, mesmo numa cidade, uma capital como Vitória,
nas cidades onde vocês moram, nas outras dioceses. É possível, com toda... Imagina o Rio de Janeiro, né, Vicente? Aquela realidade da Arquidiocese do Rio, com aquelas favelas todas, que para você entrar no grupo de oração, você tem que pedir permissão ao traficante, né? Aqui a gente tem alguns lugares assim, mas no Rio não tem alguns, tem vários assim, né? Então, para você exercer o pastoreio, você já está ali no grupo de risco, verdadeiramente, né? Mas há um Deus que caminha conosco. Me lembro, eu não sei se foi você, Alcimar, na coordenação da Rizomar. Uma vez vocês foram, eu era do conselho, e vocês foram levar alguém lá na serra. Não sei se era você que estava junto com ela. Lembra? Se perderam e ficaram até 1h30 da manhã perdidos. Num lugar que era perigoso, né? Mas assim, eu lembro dessas coisas. Uma vez, eu me lembro também, era do conselho, fui levar a Isabel, que morava ali em Caratuíra, né? Depois ela mudou, que era do conselho. Quando estava deixando a Isabel em casa, o ônibus que vinha atrás tinha um ladrão. O ladrão desceu, porque tinha um policial, e começaram a trocar tiros. E eu tive que dar uma ré numa rua estreita, que só Deus sabe como eu dei aquela ré ali. Isso tem muito tempo, gente. A gente pensa que é agora. E o ladrão trocando o tiro com o policial. Então, a mão de Deus está em tudo na nossa vida. Em tudo. Então, nós somos chamados a cuidar com esse carinho, porque as ovelhas estão feridas. Quantas pessoas também me falam, os servos estão tão machucados, os servos estão tão feridos, Kátia, por isso que estão sem ânimo, por isso que estão desistindo, largando pela metade, deixando os ministérios. Então, se isso, gente, é o que está impedindo, então nós precisamos planejar, parar tudo e cuidar desses servos. Promovam momentos de cura interior, de atendimento, de conversa. Marquem uma tarde de atendimento personalizado para os servos. Preparem equipes, escutem as pessoas, porque, gente, são histórias de vida. Vocês devem conhecer muitas, eu também, mas são histórias de vida que deixam marcas que paralisam as pessoas. Paralisam as pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor, a partir do momento em que a gente realmente se entregar a esse pastoreio personalizado, nós vamos ter mais servos, nós vamos ter grupos de oração, onde as pessoas se atrairão, porque elas vão saber que lá elas serão cuidadas. Eu acho que teve até um estado do Brasil que escolheu como pilar do direcionamento, aqueles direcionamentos que nós escrevemos, né, para o Brasil. Escolheu o pilar esse ano, pastoreio. Vai ser o foco do Estado esse ano. Todo mundo trabalhando, porque se a gente pega vários, a gente não consegue dar conta. Então, eles vão pegar, já estão, né, trabalhando só com pastoreio. E a partir do pastoreio, planejar, trocar ideias, esboçar o que pode ser feito para conhecer as ovelhas daquele grupo e trazer novas ovelhas que estão fora do aprisco. Amém? Tratar as feridas da ovelha consiste em cortar a lã ao redor da ferida, lavar a área com água corrente e sabão, neutralizar as larvas, remover o total das larvas utilizando uma pinça, isso é ovelha animal, lavar a lesão com solução fisiológica para a remoção da infecção, aplicar tintura de iodo no local da lesão e depois a pomada cicatrizante. Amém? Isso a gente traz para a vida, né? Para ajudar nesta compreensão, segue alguns direcionamentos quanto ao serviço do pastoreio. Nós temos que ser líderes e condutores. É papel no serviço do pastoreio levar, conduzir o povo de Deus ao encontro pessoal com o Senhor. Cuidar. O Senhor levanta pastores para cuidar das ovelhas que compõem o seu próprio corpo. E aqui estão vocês, pastores que o Senhor levantou neste tempo da renovação carismática católica para cuidar, amar e resgatar o seu povo. Amém? Fala para essa pessoa que está do seu lado.
Você é esse pastor que o Senhor escolheu, essa pastora. Conhecer a ovelha, alimentá-la e apacentá-la. Num grupo de oração, o que é apacentar a ovelha? Olha só. No sentido real, apacentar significa levar ao pasto, inspecionar. No grupo de oração é cuidar todos os dias, oferecer alimento material e espiritual, doutrinar. Também vemos que o Senhor, na palavra, ele diz que ele escolheu, constituiu alguns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores. Agora, o papel essencial de um conselho de uma diocese é cuidar, lógico, é o guardião da identidade do movimento naquela diocese, uma série de coisas, mas é pastorear o povo. E não é possível pastorear, não é possível pastoreio sem amor. Entende, gente? Precede. Pastorear é servir, mas sem amar não tem como servir nem pastorear. Então a gente precisa pedir a Deus, todos os dias, como eu falei hoje de manhã, voltar à fonte, a nossa fonte inicial. Pedir a efusão, porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus vivendo em nós, e Deus é amor. Amar a medida de Deus, que é infinita, é eterna. Eu sei, gente, que isso para muitas pessoas é um grande desafio. Repito, por toda a história de vida. Mas o Senhor nos chamou uma vida sobrenatural. E espiritualmente falando, é possível amar sim. Porque é um amor que virá dele. Ele vai te ensinar. Agora, a gente só vai conseguir ter essa dimensão profunda de amor pelo outro se a gente amar a Jesus de todo o coração e de toda a alma. Se esse amor que eu tenho por Jesus, ele é maior do que tudo na minha vida, eu vou conseguir amar o outro na mesma medida. Vocês já tiveram alguma experiência assim? Olha, você está numa reunião, foi difícil, ali saiu, né, você saiu com o coração machucado, magoado, e no outro dia você levantar como se nada tivesse acontecido, com seu coração completamente livre daquilo que aconteceu? Alguém já passou por isso? Eu já. Porque o Espírito Santo de Deus age enquanto a gente está dormindo. Aí ele vai curando as lembranças, e no outro dia a gente esquece de tudo aquilo que nos machucou e nos magoou. É possível, mas isso só é possível numa vida plena no Espírito Santo de Deus. Boa tarde, tudo bem, Frei? Então, nós estamos aqui nesse dia, nesse final de semana tão importante, gente, para nós refazermos tudo, recomeçarmos tudo. Quem deseja? Reprogramar. A palavra que o Senhor me dava, que eu não falei hoje de manhã, porque fugiu, mas eu quero deixar para vocês agora, reprogramar. O Senhor quer reprogramar a vida de cada conselheiro aqui, reprogramando a vida de cada conselheiro, reprogramar a vida da renovação carismática do estado do Espírito Santo. Amém? Começar de novo, começar uma vida nova, voltar para o seu conselho, para as reuniões do seu conselho, fazendo aquilo que vocês já estavam fazendo, claro, planejando, mas numa dimensão muito mais espiritual, numa dimensão sobrenatural. Eu tô aqui exortando e avisando a vocês, se preparem, pois o Senhor vai enviar uma legião de ovelhas que estão aí pelo mundo, e vocês vão ter que dar conta, porque vocês pastoreiam os coordenadores de grupo de oração, vocês precisarão estar do lado deles, vocês vão precisar dar respostas para eles, vocês vão precisar ajudá-los. Irmãos, queria colocar aqui para vocês um desafio, o desejo de ver os coordenadores de grupo, os membros de núcleo, vamos pegar aí primeiro essa etapa, pessoas preparadas para receber o povo que o Senhor vai enviar.
bem formadas, profundas no conhecimento das coisas de Deus, profundas no exercício da nossa identidade, profundas no exercício dos dons, no uso dos dons, decididas por Jesus Cristo, decididas ao ponto de, se algum lobo entrar no aprisco de qualquer grupo de oração, ele não terá vez, porque aqueles pastores que ali na frente estão, são tão bons naquilo que estão fazendo, em nome de Jesus, que esses lobos não atrairão nenhuma ovelhinha para fora do aprisco. Amém? É o meu desejo. E eu gostaria que fosse o desejo do coração de vocês, levar isso para todas as pessoas que vocês pastoreiam. E buscar, se também for o caso, de pessoas que aqui estão. Aquilo que eu falei, não precisa ter vergonha de falar das limitações que a gente tem, porque se a gente não encarar, meus irmãos, o tempo passa e a gente terá perdido o tempo de ter aprendido e se aprofundado. Amém? Então, vamos ficar de pé. Gente, nós não podemos, por exemplo, não por mal que algumas pessoas falam, e a gente muitas vezes nem corrige para não chocar, mas nós não queremos ser o povo da carismática. Nós não queremos ser o povo da carismática. Nós queremos ser o povo do movimento da Igreja Católica chamado Renovação Carismática Católica. O pior é que eu ouço isso de servos, de grupos de oração, de lideranças. Eu participo da carismática há 10 anos. Não existe isso, né, gente? Vocês sabem disso? Agora, para isso parar de ser dito, a gente precisa ensinar o povo, gente. Precisamos ensinar o nosso povo. Eu penso que Deus ama tanto a renovação carismática católica que Ele está nos alertando nestes tempos. Cuidem das minhas ovelhas, pastoreiem as minhas ovelhas, ensinem as minhas ovelhas. Estejam atentos, porque eu vou enviar muito mais ovelhas para o aprisco da RCC do Estado do Espírito Santo. Amém? Sueli, ele não é outra coisa a não ser o Deus que caminha conosco, o nosso pastor, o nosso Emanuel, o Deus conosco. Nessa tarde, Senhor, nós te pedimos esse coração segundo o seu, porque tu sabes, Senhor, que nós temos limitações, nós temos falhas. Senhor, como nós temos limitações. Dai-nos, Senhor, Senhor, aos conselhos da Diocese de Colatina, de São Mateus, de Cachoeiro, da Arquidiocese de Vitória, a graça de ter um coração segundo o teu, Senhor. Aliás, o Senhor coloca no meu coração que todos os dias, irmãos, quando vocês pedirem ao levantar uma nova efusão do Espírito Santo, peçam também isso. Dai-me um coração segundo o teu, Jesus. A segunda coisa do dia que vocês vão pedir, me dê um coração segundo o teu. E vocês vão ver, irmãos, a transformação que vai acontecer nas suas atitudes, no seu falar, no seu agir. Vamos cantar então essa canção? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me
dá-me um coração igual ao teu. Obrigada, Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos. Obrigada porque o Senhor nos mostra, Senhor, o que é ser um pastor segundo o teu coração. Eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, porque eu estou entendendo nesse dia que o Senhor aqui veio nos ensinar não a ser técnico, Senhor, em servir ao teu povo, mas sermos, Senhor, pessoas, servos, segundo o teu coração, a executar a missão que o Senhor nos deu a cada um de nós. Eu te agradeço, te glorifico, Senhor. O Senhor me mostra uma visualização muito bonita, Ele andando à nossa frente, um sol belíssimo à frente do Senhor, Ele que é o sol, e Ele ia deixando pegadas, e todos nós seguimos essas pegadas, e Ele andando de vez em quando, olhando para trás, e dizia: não vai ser difícil, confiem em mim, confiem, é só seguir os meus passos, é só seguir as minhas pegadas, podem confiar em mim, não será difícil. Obrigada, Jesus, bendito e adorado sejas, glórias a ti, Senhor.